Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Você está com expectativa nessa noite? Você sabia que Deus só se manifesta onde Ele é desejado? Às vezes a pessoa diz, eu fui no culto e não prestou não. Não tem gente que é assim? Não foi bom não. Mas às vezes o problema não foi nem o que é, às vezes foi nós que não estávamos com expectativa em Deus. E aí às vezes as pessoas até dizem, o do louvor é quem recebe mais, né? Não desceu nada. Mas você sabia que nós somos o povo da fé? E não é pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê. Foi louvado aqui, eu quero conhecer Jesus. Tem alguém que quer conhecê-lo nessa noite? Mas você sabia que foi louvado também que quer e ser achado nele? O louvor também diz assim, né? E ser achado nele. E muda toda a história, ser achado nele. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus ele vai dizer que muitos naquele grande dia vão dizer, nós profetizamos no teu nome, nós curamos no teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então é alguém que não foi achado nele. Mas nós estamos aqui para conhecer e ser achado em Cristo Jesus. Amém? Vamos dar continuidade ao ensino. Irmãos, reinando em vida. É bíblico isso? É. Abra sua Bíblia logo aí em Romanos. Ou você pensou que você vai reinar depois que morre? Não. Você reina em vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo por número 5, o versículo 17. Esse é o versículo chave do tema, que nos diz assim, você chegou lá? O tempo é curto, eu já coloquei o meu celular aqui no despertador, viu? Se ele tocar, você já sabe. Quem não estava aqui na quinta passada, já está no modo avião, mas quando ele tocar aqui o despertador, é porque chegou o tempo. Que há poucos dias eu passei do tempo aqui. E aí eu quero ver eu passar agora, ele vai tocar. Então fique tranquilo, que não é ninguém me ligando não, está no modo avião. Romanos capítulo 5, verso 17 diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que é que o escritor romano está dizendo aqui? Ele está dizendo que se a morte reinou pela ofensa, ou em outra versão, pelo pecado de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quem? Cristo Jesus. Nós falamos aqui na quinta-feira passada sobre a justiça de Deus. E muitas vezes as pessoas falam sobre a justiça de Deus e interpretam de um modo completamente errado. Às vezes eu acredito que a maioria aqui já ouviu alguém dizer que Deus é amor, mas que Ele também é justiça. E é verdade. Mas você precisa entender que na maioria das vezes as pessoas falam, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Se tratando de quê? Às vezes as pessoas interpretam dizendo que Deus é amor, mas Ele também é vingança. Quanto já interpretou dessa forma? As pessoas dizem, Deus é amor, mas também é justiça. Mas você precisa entender, e nós falamos aqui na quinta passada, que essa justiça aqui é o que Cristo fez por nós. Quando o pastor fala, tem alguém aqui que é justiça de Deus? E as pessoas dizem, eu sou justiça de Deus. É alguém que foi justificado por Cristo Jesus. Porque nós estávamos todos condenados por conta da queda. Quando diz aqui por causa da ofensa de um só, está se tratando de Adão. Por causa da queda do homem lá no jardim do Éden, o pecado e a morte reinou.
Mas ele vai dizer, mas por conta de um só também, aqueles que receberam, observe, o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, observe que justiça é um dom, aqueles que receberam o dom da justiça reinarão em vida. Então observe que não é para todos, é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já se tornaram justiça de Deus. Nós falamos aqui na quinta passada, tem muita gente aqui que não estava aqui, e eu vou ser bonzinho com você, eu vou relembrar, mas é bom você ir lá no canal Verbo da Vida, Senhor do Bonfim, que você vai ver tudo lá. Mas eu quero deixar aqui, porque é bom nós lembrarmos, que justiça, eu trouxe as definições aqui no original, e uma delas, a justificação, é um ato livre da graça do nosso Deus, pelo qual Ele nos redime de todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus próprios olhos, por nos ser imputada a justiça de Deus, que se recebe pela fé. Então observe que é um ato livre da graça de Deus, pelo qual nos redime de todos os nossos pecados. É o que Cristo fez, Deus nos perdoou, todos os nossos pecados, eles foram como apagados diante de Deus. E agora nós nos tornamos justiça de Deus. É aquilo que nós falamos na quinta passada, é um estado de alguém que está aceito por Deus. É alguém que foi declarado legalmente justo, é alguém que foi absolvido. Sabe quando alguém é condenado e aí coloca um advogado e diz, fulano foi absolvido. O que é que o advogado está dizendo? Ele não tem mais culpa nessa causa aí. Foi o que Cristo fez comigo e com você. Nós somos justificados. Não existe mais culpa nenhuma imputada contra a tua vida. Mas o que é que acontece? É que em meio ao decorrer do meio cristão, uma vez que nós somos redimidos, somos justificados, nós precisamos entender a justiça de Deus. Precisamos a cada dia, e por isso que estamos aqui estudando. Por quê? Porque ficou algo tão terrível que as pessoas, até mesmo nascidas de novo, têm dificuldade de compreender isso. Porque o inimigo, ele colocou medo, ele colocou culpa nas pessoas. E aí você diz que você é justiça de Deus, e quem sabe as pessoas dizem, não, mas eu fiz tanta coisa errada lá atrás. Mas a Bíblia deixa claro, dos teus pecados não me lembro mais. Eu falei aqui na quinta passada que quem trabalha com o nosso passado não é o nosso Deus, é o nosso inimigo. Satanás é quem trabalha com o meu e com o teu pecado. Paulo ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. E é isso que todo cristão nascido de novo precisa fazer. Esquecer o que passou e prosseguir rumo a esse reinar em vida que Deus preparou para mim e para você. Então observe que ser justiça de Deus é alguém que foi absolvido, é alguém que é justificado. Isso é o que é a graça de Deus. Não é por nada que você faça, irmãos, porque Cristo já fez, é pela fé. Nós alcançamos isso pela fé. E nós falamos aqui na quinta passada sobre o que o inimigo fez. Ele traz medo para as pessoas, ele trouxe... As pessoas têm complexo de inferioridade. Tudo isso é coisa do inimigo, que ele colocou, de dizer que você não tem condição de fazer, que com você não dá certo. Quem é isso que faz, que colocou? O próprio inimigo. Mas hoje nós vamos falar sobre a condição original. Deus ele criou o homem. Não precisa não. Deus ele criou o homem para uma comunhão. Deus ele criou eu e você para um relacionamento, desde o início da criação. Ele cria Adão e Eva, mas todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e tinha um relacionamento com os seus filhos. Essa é a condição original. O homem ele foi feito desde o início justiça de Deus, sem condenação. E observe que o homem foi criado como um filho de Deus, sendo a sua própria imagem e semelhança, e estando na posição de justiça.
O homem ele é criado nessa posição. Só que por conta da queda, ele vai sair dessa posição de justiça e vai ser agora alguém condenado por conta do pecado. E Jesus ele veio nos justificar para nós nos colocar de volta na posição que o homem nunca deveria ter saído. E alguém que nasce de novo, ele está nessa posição. Você que é cristão, nascido de novo, que confessou a Cristo, você é justiça de Deus. Você não está mais na posição que estava antes de condenado, na condição da queda do homem. Você não é mais aquele homem que vive na prática do pecado. Jesus te tirou daquilo ali e colocou em uma nova posição. Sabe que nós estamos aqui por conta da justiça? Se não fosse o que Cristo havia feito por nós, nós estaríamos aqui por qual motivo? Adorando o quê? Glorificando o quê? Todos condenados. Mas Ele nos fez justiça. E é por isso que nós estamos aqui, adorando, bendizendo o nome santo dEle. E nós temos acesso ao Pai. Nós temos esse relacionamento, foi colocado de volta. E essa condição original foi desde o início. Observe que em Gênesis capítulo 1, abra lá a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. Nos diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esta era a posição do homem quando foi criado por Deus, a imagem e semelhança do seu Criador, dominando sobre tudo o que Deus havia criado. Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança e ele dá também domínio. Ele dá também autoridade para o homem. Essa é a condição original. Ele cria o homem e dá domínio e autoridade. E ele chega a dizer, ele coloca ali tudo diante dos seus pés. É por isso que às vezes você vai ouvir a gente dizendo que Satanás está debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque esse domínio e autoridade foi trazido de volta para o cristão. Foi tomado. E você vai ver que ele estava na mão de Satanás. Nós vamos ler logo aqui na frente. Abra sua Bíblia em Salmo 115, o versículo 16. Que nos vai dizer assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O céu é do Senhor, Salmo 115, verso 16. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então observe que Deus havia dado a terra para nós dominar. Adão e Eva tinham um relacionamento saudável com Deus, uma comunhão perfeita, livres do medo, de condenação e quaisquer impedimento, pois eles estavam na posição de justiça diante de Deus. Você consegue imaginar que não existia medo? Que não existia vergonha? Que não existia nada disso? Por quê? Porque eles estavam diante do Criador e foram criados filhos. Mas depois da queda não é mais filho, é criatura. Você precisa entender isso. Por isso que nós falamos que nem todos que estão aí fora são filhos, são criatura. Porque depois da queda não são mais criados como os filhos, por conta do pecado. Mas são criaturas de Deus. E só vai se tornar filho depois que confessa Cristo Jesus. E vem para essa justiça de Deus.
É por isso a importância. Então observe que eles tinham um relacionamento saudável. Foi para isso que Deus nos resgatou do mundo e fez justiça a mim e a você, para que nós estivéssemos de volta esse relacionamento. Não é normal alguém dizer que é cristão e não tem um relacionamento com Deus. Tem pessoas que dizem, fulano é um homem e uma mulher de Deus. Aí as pessoas ficam espantadas. Dizem, é porque tem intimidade com Deus. E vem cá, e você não tem porquê? Você não é filho? Você não é filha? Aí as pessoas colocam em um pedestal. Ei, existe uma posição que Deus colocou, eu e você, que não é diferente de nenhum ser aqui que diz que é homem ou mulher de Deus. É a mesma posição. É a mesma posição, eu e você. E às vezes as pessoas dizem, não, eu vou pedir para o pastor orar, eu vou pedir para a irmã fulana, para a irmã Beltrana orar, porque ela ora e sobe. Ela ora e Deus responde. Oxê, e por que não te responde? Não é nascido de novo não? Não é crente não? Porque o prazer de Deus é isso, é ter um relacionamento com o seu filho. Ei, nós não estamos mais nessa condição de derrotados e de condenados, estamos em uma posição de justiça. Você é justiça de Deus. E sabe, tem algo extraordinário que eu li aqui na quinta passada, que eu vou procurar e preciso dizer isso aqui novamente. Sabe o que é que acontece? As pessoas confessam a Cristo, nascem de novo, mas olha o que é isso aqui. Por que nós precisamos estudar e compreender o que é justiça de Deus? Porque a condição de morte espiritual, porque o homem quando ele peca, ele é morto espiritualmente. Aí observe, a condição de morte espiritual, separação do homem com Deus, causada pelo pecado no homem, gerou um senso de condenação tão forte nele, que mesmo depois de nascido de novo, ele continua com um complexo de inferioridade que o faz ser um covarde diante de Deus. Sabe, as pessoas nascem de novo, confessam a Cristo, diz que é cristão, e aí fica essa condenação ainda, Satanás, moendo no pé do ouvido, e as pessoas dizem, não, comigo não dá certo não. Dá sim. Com você dá sim, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo. E Deus, Ele quer descortinar tudo isso para mim e para você. Ele já descortinou, é as escamas que precisam cair dos nossos olhos. Para você entender, você é nascido de novo, você não está morto espiritualmente se você está em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Automaticamente quando alguém diz, eu creio nessa palavra, eu quero o Cristo como o meu Senhor e Salvador, sabe o que é que acontece? Se torna justiça de Deus. Sai daquela posição de treva e vem para o reino de luz. Então observe que Adão, ele tinha um relacionamento saudável com o Senhor, tinha comunhão com Ele, pois ele estava na posição de justiça diante de Deus. O Salmo 8, verso 3 ao 7, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembre? E o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. E sobre seus pés tudo lhe puseste. Olha o que é que o salmista está dizendo aqui. O que é o filho do homem para que o Senhor visite? Ele diz, o fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus. Observe que ele diz que criou a imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus no Espírito. Porque tem gente que diz, eu sou tão feio e sou imagem de Deus, pois se ache feio para lá, porque eu sou bonito e sou a imagem do meu Pai. E a palavra nos deixa claro que a palavra de Deus vai aperfeiçoando. É por isso que você me vê cada vez mais bonito. Porque é a palavra. Quanto mais palavra, a pessoa... Irmãos, você dá risada, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhe para alguém que não tem Cristo.
se a feição não é diferente? Vai procurar uma foto minha no Google, quando eu fui guardado, vocês vão ver. Aí vocês vão ver se não era diferente a feição. É uma feição demoníaca, irmãos. É escravo mesmo do pecado. É terrível. Um dia eu mostrei, assim que eu me converti, e eu ia me batizar, e eu disse: pastor, você tem que ir lá em casa. Ele disse: o que é? Vá lá. Eu não sabia, eu ia contar o que eu havia feito, e como tinha sido a minha vida, se eu podia me batizar. Porque eu digo, eu vou me batizar, e esse homem não sabe quem eu era, porque eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento. E aí eu disse: aqui, ó, eu quero lhe mostrar isso aqui. Aí mostrei a foto, e ele se assustou todinho. Meu filho, a sua feição era diferente. Eu disse: era. Aí ele: mas não tem nada não, você não está mais nisso aí não, pode se batizar. E porque eu estava com medo se podia ou não, não entendia de nada. É por isso que nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a palavra. Irmãos, sabe, eu tinha até separado esse versículo para uma mensagem, mas eu vou citar ele aqui. Alguém que é herdeiro, que é filho, quando ele ainda é menino, ele ainda não faz diferença de um escravo. Porque ele ainda não tem maturidade para usufruir da herança. É isso que Paulo diz. Aquele que é herdeiro, mas que ainda é menino, está falando de coisa espiritual, que ainda é menino espiritualmente, ele não passa de um escravo. Mas quando ele amadurece, ele sabe da herança que tem da parte de Deus. É por isso que nós estamos aqui, para estudar isso aqui, sabe? E Satanás não quer que você entenda de justiça de Deus. Satanás não quer que você entenda do que Deus já fez para mim e para a tua vida, porque ele quer que você tenha ainda uma mentalidade de escravidão. Mas só que ele já perdeu, porque quando nós olhamos para as Escrituras, Romanos 5:12, 12:1, para a gente transformar a nossa mente com a palavra. Observe que o Espírito, ele é regenerado automaticamente quando nós confessamos a Cristo. É novo em folha, mas é preciso, a mente não é. Ela precisa ser renovada com a palavra. E às vezes as pessoas confessam a Cristo, vêm para a igreja, vêm bater ponto, mas não renova a mente. E você precisa renovar a sua mente com a palavra. Romanos 12:2. 12:2, você vai ver isso lá. Vamos para frente. Então observe que ele fez pouco menor que Deus, de glória e honra o coroaste, e deu-lhe domínio. Esse domínio aqui é para dominar tudo mesmo. E observe que não é dominar as pessoas. Essa autoridade é para ter domínio sobre as coisas. E eu quero até te indicar um livro, A Autoridade do Crente. Irmão, se você ler A Autoridade do Crente, você não vai ser a mesma pessoa nunca mais. Nós cristãos precisamos ler no mínimo aí uma vez por mês ou em dois meses esse livro. A Autoridade do Crente eu tenho em PDF. Se você tiver interesse, eu lhe envio. No final do culto você pede que eu lhe envio. Pequenininho, não fique com medo não. Porque tem gente que diz: eu não gosto de ler livro. Irmãos, tenha hábito de ler livro. Tenha, eu estou com um arsenal lá em casa, pastor. Eu boto o livro assim, eu digo: o povo quer ostentar carro e tudo, mas a ostentação é isso aqui. Porque é livro que fala da palavra. Sabe, antes de eu me converter, eu li as coisas, lia tudinho. Aí se você me perguntasse, eu não sabia mais o que era. Irmãos, era um negócio maligno aquilo ali. Não era só burrice natural, não. Era maligno. Eu lia e não entendia. Mas o Espírito nos dá entendimento. O Espírito é quem vai dar revelação e entendimento. Então observe, fomos feitos um pouco menor que Deus, coroados de glória e honra por Ele, com domínio sobre todas as obras da sua mão. Essa era a condição original do homem. Deus Espírito e homem também Espírito. Deus justo e o homem justo. Deus santo e o homem também santo. A condição original que Ele faz. Mas hoje nós estamos em Cristo e nós somos também, voltou isso aqui, nós somos um espírito e habitamos em um corpo. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. E nós somos santos porque estamos purificados, limpos.
Quando o pastor disser, tem algum santo aqui, não tenha vergonha não. Se você está em Cristo, pode dizer, eu sou santo. Eu sou santo e você é santa. Porque é alguém que foi purificado. É alguém que foi livre. Aí quem sabe está aí na tua mente, e é que tu também não peca, bonitinho. Peco, mas não sou pecador. E vou lhe dizer a diferença. Porque nós não estamos mais com essa natureza adâmica pecaminosa. Porque o nosso espírito foi regenerado. Nós não estamos mais naquela condição lá de pecador. Agora, a não ser que você não medite na palavra, não decreto mais a nada de Deus, esfrie na fé e morra espiritualmente, e aí você... Mas uma vez que eu estou em Cristo e vivo a palavra, eu não sou mais pecador. Aí você diz, mas tem um versículo que diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Tem, verdade. Mas aquele que peca é diferente daquele que vive na prática do pecado. Nós estamos sujeitos a errar, sujeitos a pecar, mas nós não somos mais pecadores, no sentido de alguém que joga bola e alguém é jogador profissional. Eu vou te dar esse exemplo. Eu posso reunir aqui e a gente jogar bola, mas nenhum de nós somos profissionais. A mesma coisa, nós podemos pecar e falhar, mas nós não vivemos na prática do pecado, irmãos. E você precisa colocar isso na sua cabeça, porque quando eu ouvi isso, eu duvidei do que o pastor falou. Eu duvidei e fui para a palavra. Eu disse, oxe, que negócio é esse? O pastor está dizendo, só se for ele que não está pecando, que a gente peca. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver, nós pecamos. Mas nós não estamos mais naquela posição. E por isso que você precisa se arrepender, porque aquele que peca e se arrepende alcança a misericórdia, que confessa e deixa. Agora, se você ficar brincando todo dia a mesma coisa, nesse cai e levanta, é uma hora que a trombeta toca e você fica aí. Porque Deus não chamou a gente para isso? Que a graça é de graça, mas não é barata. Teve um custo. Então observe que existe uma diferença. Você não é mais pecador e nem pecadora se você está em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a queda de Adão. Gênesis capítulo 2, abra a sua Bíblia. Gênesis 2, o versículo 16 e 17. Você vai ver que Deus cria o homem e Ele dá uma ordem. Eu falei aqui na quinta passada que Deus ele não nos criou como um fantoche para estar manipulando a gente. Você tem liberdade de servir a Ele ou não. É uma escolha sua. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos as ordenanças do Senhor. Nós devemos andar em obediência. Quando Deus vai dizer aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16, você chegou lá? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Deus deixou claro, ó, tá ali. Irmãos, eu fico imaginando o tanto de fruto que não devia ter naquele jardim. Mas você vai ver que Eva desejou, foi que não podia. Não é assim? Tem gente que é assim. O homem que não é cristão não aguenta ver uma mulher. Você já viu? Passa a mulher e fica na hora de torar o pescoço. Nunca viu não isso? É assim. É terrível, irmãos. É demônio nas costas aí para mais de metro. É terrível, mas observe, nós vamos chegar nesse ponto, nesse instante. Eu falei que eu sou acelerado e vou repetir. Tem hora que não coma, porque se você comer, você vai morrer. Mas sabe que hoje nós somos justiça de Deus, mas existem também ordenanças do Senhor. E nós precisamos se santificar a cada dia. Buscar essa santificação a cada dia, nos purificar através da palavra. Adão desobedece a Deus e cai em condenação. Gênesis 3, verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui é onde Adão cai em condenação.
Ela viu que era agradável aos seus olhos e desejável para o entendimento, porque o inimigo chegou ali e disse: isso é mentira. O inimigo, ele é astuto. Desde o início está escrito aqui na palavra e o povo ainda estão caindo por conta disso. O inimigo é astuto, irmãos. Com a mesma artimanha, com a mesma arapuca, o povo vai e cai. Isso é mentira, tu está acreditando nisso? Tu vai ser poderoso igual ele. Não é assim? O inimigo disse isso. E aí ela disse: oxe, eu vou ter conhecimento também. E vai ali com sofismas, com engano. Até que ela vai e pega do fruto e come. Quando come, ela achou pouco, foi da uva Adão. Eu não vou entrar nisso aqui, mas poderia ter mudado todo o contexto, se ele não tivesse comido. É por isso que você precisa entender que a salvação é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Uma vez que ela comeu, ele tinha dito: ei, eu recebi ordem para não comer. Tu comeu, eu vou falar com Deus. Eu vou falar com ele. Não era para ter... É assim. Quando alguém vir com astuta, com cilada para o teu meio, alguém que caiu, cuidado, para não vir com a mesma arapuca e colocar para você também. Você: ei, comigo não. Fica até aí, até comigo. É igual fofoca. Quando alguém vir com uma fofoca, você diz... Irmãos, tem gente que fala fofoca e aí você, em vez de dar um freio logo, fica com vergonha. Pois, tome cuidado. Não tem negócio de vergonha, não. Você tem que cortar. Eu sou cristão, isso aí não pertence a mim, não. Isso não vai edificar em minha vida. Irmão, se não edifica, descarta. Alguém vem com história de A, de B e de C, não tem nada a ver com tua vida. Não vai pagar um boleto teu. Não vai pagar uma conta tua. Então descarta, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Descarta. Ei, fofoca não é para cristãos. Fofoqueiro nem no céu entra. Pega isso aí que nem estava aqui, mas se Deus está falando, segura aí que é para tu. É para fulano que não veio, não, é para mim e para você que estamos aqui. Então observe que ela pega e dá, o marido come, aí pronto. Cai em condenação. Ele morreu espiritualmente. E como consequência, perdeu a posição de dominador. Olha o que aconteceu. Passando a ser dominado. Olha que terrível. Ele tinha domínio sobre tudo. E agora o inimigo, tudo que queria era roubar da mão dele. Agora ele é dominado, escravo do pecado. Logo passou a ter fome e sede de justiça, para a qual havia sido criado. Abra lá em Mateus 7, Mateus 5, verso 6, nas bem-aventuranças. E aqui eu quero te mostrar também que às vezes as pessoas dizem: e aí, como é que está? Com fome e sede de justiça. Só que automaticamente ela quer dizer: doido para me vingar de fulano ou de ciclano. Mas você vai entender esse versículo agora. Fome e sede de justiça. Fome e sede da posição que havia tido e não estava mais. Que havia sido tirado da posição que havia sido colocado pelo Senhor. Mateus 5, verso 6. Vamos ler? Que eu pedi para vocês abrir e não abrir. Mateus 5, 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É isso aqui. Então observe que isso aqui, automaticamente depois que ele cai em condenação, é morto espiritualmente, perde o domínio que ele tinha, agora ele passa a ter fome e sede de justiça. Cristo está falando disso aqui, mas ele ainda não tinha ido para a cruz. E ele estava dizendo: ei, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu e você já somos fartos disso aqui, irmãos. Mas eu tenho algo para te dizer: tenha fome e sede da palavra. Tenha fome e sede e desejo da palavra. Sabe, nós fomos criados para um relacionamento com o Senhor. Automaticamente, se a gente não tem esse relacionamento, nós vamos ficar fracos na fé e correndo risco. É uma zona de perigo e de risco você andar sem comunhão com o seu Pai. Aí tem gente: deixa eu ir ali ver o que é que Deus vai dizer. Deixa eu ir ali que tem o irmão e a irmã da revelação. Não tem gente que é assim?
E Deus, em outras palavras, fiz justiça, estou aqui para falar, e ele não está entendendo nada ainda. Ela não está entendendo nada. Porque hoje a profecia, ela é para exortar, ela é para encorajar as pessoas. Não é para Deus estar toda hora falando com você, não. Não é não, irmãos. Tem gente que toda hora quer um recado, quer não sei o quê, e aqui o recado. A palavra, o recado está dado aqui, está na palavra. A maior revelação é a palavra. Você quer um resultado de alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Na palavra. Deus pode levantar alguém? Pode, claro que pode. Mas sabe, Deus não chamou a gente para estar andando atrás disso não. Porque isso aí era a antiga aliança, os profetas iam atrás, os profetas falavam, profetizavam, instruíam as pessoas, mas hoje o Espírito habita dentro de mim, dentro de você. Então não precisa, você tem que ter um relacionamento com Ele, para Ele falar as coisas para você estar atento. Sabe, irmãos, tem às vezes eu estou sonhando, estou vendo as coisas em um dia e no outro já está acontecendo, porque Deus já havia me mostrado. E acontece. Quando a gente está no Espírito, em oração, meditando na palavra, automaticamente você não será enganado nem confundido. Não vai de jeito nenhum. Então observe que ele perde aqui a sua posição, passa a ser dominado. Com o pecado, o homem passou a vivenciar com medo. Número 1, medo. O próprio Adão respondeu a Deus: tive medo e me escondi. Depois que comeu do fruto, ele tinha relacionamento com Deus todos os dias e não tinha nada disso aqui. Isso aqui começou aqui, na queda do homem. É por isso que você não pode ter medo. É por isso que eu não aceito um com medo. Às vezes eu fico olhando, às vezes eu já me peguei em posição de covarde, de dizer: o que está acontecendo comigo? Porque eu vivia lá no mundo e não tinha medo de ninguém, irmãos. Uma certa feita estava uma confusão, os meninos, eu só conhecia assim, amigos de outras pessoas que andavam comigo, disseram: olha, quer bater em fulano? Eu disse: é o quê? Aí fui lá, vieram me chamar, aí tem um homem de 2 metros e eu derrubei ele só na palavra. Eu disse: você vai bater em quem? Aí vem todo: não mexe nele não. Ficaram com medo, porque não, aí o Orlando aí ele vai te dar fazer uma arte. E aí a gente cristão, não existe mais isso. Eu tenho um amigo que ele dá risada disso quando eu falo, porque ele disse: eu fico imaginando tu com essa voz fina, botando um homem para correr. Eu disse: pois foi. É o inimigo, só podia ser o inimigo nas costas. Não tinha, irmãos, não tinha medo. Não tinha, infelizmente já cheguei a meter um tapa na cara dos outros assim, e terrível. E no outro dia não lembrar do que fiz. Aí você me disse que não era coisa ruim. E aí você está andando na rua sem saber em quem bateu. É terrível. Coisa do inimigo, irmãos. Então observe que aí às vezes eu fico pensando: rapaz, que medo é esse? Às vezes a gente tem medo até de pregar a palavra, medo de falar a verdade de Deus. Ei, não pertence mais a mim e a você que está justificado, não. Ei, não existe medo. Tem gente que tem medo de ir ali, tem medo de ir aqui, aí você é guardado e protegido. É por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Senhor, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. É alguém, irmãos, é como eu estou aqui nessa tenda aqui, eu estou guardado aqui. Eu estou em Deus aqui. Não, nada vai me atingir, nada vai acontecer. Agora vem eu para cá. Aí fico para lá e para cá, com a cara para cima. E isso aqui eu quero lhe mostrar. Sabe o que é essa cara para cima? Pecando, errando, pintando e portando, fofocando, não sei o quê. Aí, eita, hoje é dia de culto. Aí venho. Aí é numa dessa que a gente está aqui. E aí pode acontecer alguma coisa, porque não está guardado e protegido. Mas você precisa ter a consciência que esse guardado e protegido não é só apenas dentro da igreja. É alguém que está em Cristo. É por isso que eu te falei que você precisa ser achado nele. Ser achado nele. Ser alguém que... Tem gente que quer porque quer ser conhecido, né? Mas o importante é eu ser conhecido no céu. O importante é eu saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Isso é a importância de saber quem eu sou em Cristo.
É por isso que nós estamos estudando sobre justiça de Deus, para você entender quem é você, para você saber que você está em uma posição que Deus te elevou e que ninguém, demônio nenhum, pode tirar, só se você vacilar. Então observe que vai entrar, meu Deus, tocou o tempo. Vou finalizar. O medo. Ele diz, eu tive medo e me escondi. O homem não tinha medo na presença de Deus antes da queda. Estava em paz com Deus e tinha confiança diante dele. A condição original, o homem nunca tinha medo. Aí vai aparecer também o quê? Vergonha. Percebendo que estava nu, seus olhos foram abertos e eles sentiram vergonha. Não existia vergonha. Não existia. Ele se relacionava com o Senhor, conversava e tudo nus e não tinha esse conhecimento. É por isso que você precisa olhar para a palavra e entender. Quando você vê alguém aí seminua, essas coisas aí, você vai ver que não tem vergonha disso. É o próprio inimigo que faz. Para o povo ficar para cima e para baixo, achando que é bonito. Mas não. Isso aqui, não existia vergonha. Eu vi que estava nu e tive vergonha. Senso de culpa não tinha. Automaticamente, depois que comem do fruto, vai dizer, esconderam-se da presença do Senhor. Por que se escondeu? Porque veio o senso de culpa. Sabia, ele disse para a gente comer e nós comeu. Aí fica aquele senso de culpa. Assim é quando as pessoas pecam e o inimigo, não vai lá mais para a igreja não, você não serve mais. Mas aí o apóstolo João diz, filhinhos, não peque, mas se pecar vocês têm um advogado. Então observe que o inimigo ele quer de toda forma colocar o povo, mas você não é copo descartável na mão de Deus. Deus é aquele que restaura e restaura por inteiro. Ele começou a boa obra na minha e na tua vida e ele vai completar, independente de se você caiu, levanta, bate a poeira e prossegue avante. Ei, ri da cara de Satanás e diz, eu até caí, mas não vou ficar nessa posição, vou me levantar e vou prosseguir, porque eu tenho uma caminhada. Eu tenho um caminho para prosseguir, o nome dele é Cristo Jesus. Aí tem gente que faz qualquer coisa, peca e diz, não vou mais para a igreja. Aí fica aquele senso de culpa. Como que o pastor está sabendo de tudo? Aí fica desconfiado com o irmão, com a irmã, entra com cara feia ali na porta. O senso de culpa, não tinha não isso aqui. Mas nós estamos na condição original, não se culpe de nada, mergulha na palavra, crê em Deus, bate a poeira e prossegue. Não dê ouvido a Satanás, irmãos. Se nós não mergulharmos na palavra, ele vai ter espaço para estar só culpando. E aí eles ficaram com vergonha. Eu vou finalizar aqui. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eles sabiam que tinham desobedecido a Deus e esconderam-se com medo das consequências. Há um senso de culpa que é o mesmo que consciência do pecado, ou seja, eles sabiam que tinham responsabilidade no erro. Aí observe que a quebra do relacionamento com Deus, quando ele diz, onde está? Porque foi quebrado o relacionamento. Aí as pessoas dizem, parece engraçado, Deus é um senso de humor, de humorismo, né? Eu não sei nem dizer como é. Aí o povo traz para brincadeira. Deus não é um velhinho bravo que está lá no céu com um chicote, não, irmãos. Deus é um Deus de amor. Mas quando ele pergunta isso aqui, onde é que tu está? É porque ele já não está mais diante da presença de Deus. Ele não está mais próximo. Ele diz, onde é que tu está, Adão? Deus estava vendo, mas ele já não estava mais na posição que devia estar. Não estava próximo. E Deus nos chamou para estar próximo dele. Deus não nos chamou para estar distante, mas para estar próximo, pertinho dele. Veja, a pergunta que Deus demonstra que o homem já não estava mais perto dele, mas fora da comunhão. Havia quebrado a comunhão. Já estava distante de Deus. Por isso que ele diz, onde é que tu está? Então ele está nessa condição aqui, mas nós não estamos mais nessa condição. E você precisa entender que nós somos justiça de Deus. Essa autoridade foi devolvida a mim e a você. Por que qualquer cristão pode expulsar um demônio? Porque você tem autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade no nome de Jesus.
para expulsar demônio, para desfazer a obra das trevas, abrir a boca e falar com autoridade no nome de Jesus. Você tem autoridade sobre uma escassez que chegar na tua vida. Você diz: eu não aceito isso, eu repreendo no nome de Jesus, porque Deus me chamou para viver e para reinar em vida. Eu não aceito essa situação. E repreender mesmo. Tem gente que diz: eu vou chamar o pastor para vir orar aqui. Ei, você tem autoridade. Quer dizer que não pode? Claro que você pode. Pode, e você tem que se aproximar de pessoas que têm essa consciência para estar te instruindo. Está passando por um problema? Chama o pastor e conta. Existe uma unção, irmãos, que foi derramada sobre a vida do pastor. Eu posso testemunhar e eu te digo, quando eu estou passando por um negócio, eu chamo o pastor, ele vai em casa, mas eu vou te dizer, irmãos, as coisas se abrem. Eu já testemunhei, pastor, toda vez que o senhor pisa aqui em casa, o negócio anda. Porque existe uma unção, existe uma instrução, alguém que tem conhecimento e vai me instruir, me ajudar. Agora você pega a sua causa e vai contar para quem não tem aliança com Deus. Pega os teus problemas e vai contar para quem não tem instrução. Vai rodar Bonfim todinho e não vai ser resolvido. Agora conta para um homem de Deus. O pastor está aqui para isso. Botar logo na carga do pastor responsabilidade, mas foi para isso, para pastorear, para cuidar, para dar remédio, uma injeção, uma exortação, uma correção e dizer: olha, você está errado nisso e nisso. Se você está em Cristo, é isso, irmãos. É ter um relacionamento com o Senhor. Veja que o homem perde o domínio. E eu vou finalizar agora. O homem, e tudo que lhe havia sido dado, passou para Satanás. Ele tem domínio de tudo. Agora, quando ele cai, come ali, ele passa para as mãos de Satanás. É por isso que quando ele vai tentar Jesus, ele diz, em Lucas 4, versos 6 e 7, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela a mim foi entregue. Olha o que ele está dizendo, olha a ousadia de Satanás. Bota Jesus no pináculo do templo e diz: olha, eu vou te dar autoridade, vou te dar glória desses reinos, porque a mim foi entregue. E foi verdade, foi entregue lá no Jardim do Éden. E ele ainda diz: e a dor quem quiser. Agora tem uma condição: portanto, se prostrado me adorar, tudo será tua. E sabe que tem gente adorando Satanás e recebendo glória? E tem crente glorificando? Esses dias tinha aí uma mulher, uma satanista declarada, fazendo um ritual e o povo adorando. E crente dando glória também. Aí depois que manifesta, vai chamar o pastor para repreender. Mas Deus nos chamou para destruir as obras das trevas. Foi entregue, mas quando Cristo vai na cruz do Calvário e nos justifica, Ele diz: toma de volta, é teu. Essa autoridade foi devolvida a mim e a você, e eu não aceito crente com medo, derrotado com isso e com aquilo, a não ser que não é nascido ou nascida de novo. Eu tenho medo, eu tenho isso. Aí fica uma interrogação bem grande na minha mente. Só pode não ter nascido de novo. Eu ando em uns lugares aí que ninguém vai vender, porque diz que tem medo. Quando tem festa por lá de lá, o povo diz: saiu o carro da Tramontina, porque lá o povo só morre de facada. E eu tenho declarado: eu sou o maior vendedor dessa região aqui. E o povo já está me encontrando no Instagram, em tudo quanto é canto. E eu vendendo e glorificando o nome do Senhor. E eu vendendo e glorificando o nome do Senhor. E o povo comprando e indicando, e as coisas acontecendo, porque o reino está sendo anunciado. E porque a autoridade foi me dada, e eu estou declarando: eu sou o maior vendedor dessa região aqui, e não tem outro para bater. Está se achando? Não, foi meu pai que me deu, e eu quero usufruir de todas as heranças. Se você não quiser, deixe comigo que eu vou usufruir de tudo que Ele tem para mim nessa terra. Foi para isso que Deus me chamou.
te chamou, te deu autoridade de volta, te deu domínio de volta. Para você ser um homem e uma mulher de Deus que vai fazer a diferença aí fora. E eu vou te dizer mais para você se quiser se escandalizar, se escandalize. Mas eu estou declarando para o aluguel dessa igreja ser pago só com o meu dízimo. Porque tem gente dizendo, eu quero ver no que vai dar. E aí segura, fica com a mão mirrada. Mas sabe o que é que vai dar? É que a obra vai concluir por completa. Porque o meu Deus faz por completo. Tem gente duvidando, tem gente entrando aqui e fica curiando como é e como não é. E é só assim, aí vai embora e perde a oportunidade de ser plantado no lugar que Deus colocou para prosperar, para usufruir do melhor. E reinar em vida, e quando morrer ir para o céu, e todo espírito de religiosidade bater em retirada. E Deus está dizendo, quer ser plantado? Seja plantado, que aqui eu te dou crescimento. É essa palavra aqui que muda a minha e a tua história. Não é placa de igreja, não é isso nem aquilo, é esta palavra. E aqui é um lugar de terra fértil, aqui é um lugar de crescimento. Por isso, deixa esse medo de lado. Deixa esse negócio de covardia aí para o lado. Porque você é justiça de Deus. Eu vou finalizar. Venha quinta-feira que você vai aprender mais. Venha quinta-feira. Lê o livro Autoridade do Crente. Nós vamos falar de muita coisa aqui na quinta-feira. Eu não vou nem dar nenhum spoiler aqui, eu vou deixar. Que é para você querer vir mesmo. Se você não conhecer a palavra, irmão, sabe o que eu acho triste quando eu olho para tudo isso? É que tem crente que vai vir, vai passar, vai nascer crente, vai viver a vida toda cristã aqui e não vai usufruir nem de 5% do que Deus preparou, porque não buscou a verdade. E às vezes o espírito de religiosidade toma conta, isso é mentira, isso aí é mentira. Mas seja curioso como eu. Às vezes eu ficava duvidando, interrogação grande, eu digo, sabe de uma, eu vou buscar para ver. Se for mentira, eu caio fora. E aqui estou, buscando mais, mergulhando mais. Porque eu não vim para cá, irmãos, de paraquedas, fugir de outra igreja, não. Vim não. Não vim fugir de outra igreja. Quando eu saí, aconteceu coisas terríveis na minha vida, coisas pessoais. Mas sabe, Deus já havia falado comigo, já estava falando. Aqui é só um tempo. E Deus levantava a gente para dizer, tem um povo te esperando, tem um povo te esperando. Sabe? E aí eu fui para a igreja e Deus disse, esse aqui é o lugar, fica aqui. E estou aqui até hoje. Pode o sangue dar na canela, mas vou ficar aqui até o dia que Deus dizer, pronto. Porque tudo existe o tempo. Sabe, você não congrega onde é bonito, perfeito, onde você acha, não. Você congrega onde Deus falar, fique. Ainda te digo mais, se teu lugar não for aqui, sai fora ligeiro. Porque Deus quer que você cresça e dê fruto. Mas se for aqui, fica, que aí tu vai ver se é mentira o que eu estou te dizendo. Amém? Então venha quinta-feira que tem mais da parte de Deus. Pode vir, pastor.